Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos encontros de algoritmo e lógica de programação com a linguagem Python, falando um pouquinho sobre tuplas e dicionários. Se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, aguarda que a gente conversa logo após a vinheta. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem, se você é novo aqui no canal, eu queria te dar as boas-vindas e te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Esse é um canal pessoal no qual eu busco divulgar conhecimento sobre a área de Data Science, a área de inteligência artificial e de programação de uma maneira geral. Mas você que já é aqui do canal, já é assíduo, cara, me ajuda e lasca logo aí o joinha no vídeo para que ele consiga chegar para mais pessoas e compartilhe esse vídeo com seus colegas de turma, com algum professor, com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil para eles, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá começar um pouquinho a falar sobre tuplas e dicionários em Python, né? Então, lembrando do nosso encontro anterior, a gente começou a conversar sobre listas, né? E lista, tupla e dicionários nada mais são do que estruturas que a gente utiliza dentro da programação para organizar os dados ali que a gente vai recebendo de um banco de dados, que vai recebendo do próprio mundo real quando é digitado por um operador. E eu estou dando aqui uma introdução para que você conheça essas estruturas e saiba como trabalhar essas estruturas. Então deixa eu logo colocar aqui para a nossa tela, onde a gente vai ver aqui esse Google Collaborate, né, o Google Colab, para que a gente possa entender um pouquinho. Bem, a diferença da tupla para a lista, na verdade, é porque a tupla ela é imutável, tá? Você não consegue alterar o tamanho, por exemplo, de uma tupla. Você criou a tupla, armazenou ela dentro de um identificador, dentro de uma variável, ela vai ter aquele tamanho e aquele conteúdo específico, tá? Então isso é importante. Para que isso serve? Quando você precisa, por exemplo, receber um valor do banco de dados, e armazenar ele no formato de uma tupla, mas você não quer que esse valor seja alterado ao longo da programação, ao longo da execução do seu programa, tá bom? Então isso é importante, porque essa talvez seja uma das principais características das tuplas, beleza? E como é que a gente faz para criar uma tupla? Bem, é simples aqui como está na primeira célula, né? A gente define um identificador, ou como a gente chama popularmente, define uma variável, e atribui a ele, através de comando igual, todos os valores que a gente precisa dentro daquela tupla. Bem, em listas, a gente viu que elas são envoltas, né? Ou seja, elas estão dentro de chaves, né? De chaves da matemática, tá? A tupla, ela é criada dentro de parênteses, tá? Então veja que dentro dessa tupla eu coloquei o valor 1, o valor 56 e a string hello world, tá? Então vamos dar aqui, vamos executar essa primeira célula. Ele está aqui, ó, alocando uma máquina para a gente, um Python, né, para a gente. Aí está inicializando. Pronto, depois de conectado, a gente tem aqui essa tupla armazenada na memória. E estando na memória, pessoal, como é que a gente faz para poder acessar esses valores, né? Então, relembrando, no identificador T, a gente armazenou a tupla com o valor 1 na posição 0, o valor 56 na posição 1 e o valor, a string, né, hello world, na posição 2, né? Bem, a gente vai acessar da mesma forma que a gente acessou lá na lista, tá? Então, a gente vai colocar o nome, no caso aqui da nossa tupla, né, que é T, tá? O identificador da tupla que é T, e entre colchetes a gente vai colocar o índice, né, o valor da posição, no caso o índice, né, no caso aqui 0, para a gente ter como retorno o valor que a gente quer, tá? Esse T0 aqui, ele está dentro da função print para poder ele imprimir na tela o valor que está armazenado. Então, aqui, a gente espera que o valor armazenado, que o valor apresentado seja o valor 1, tá? Então, executando aqui a célula, realmente é o valor 1. Do mesmo jeito que a gente aqui, ó, nessa célula de baixo, a gente tem T e a gente quer o valor que está na posição 2, né? Então a gente espera aqui que ele retorne para a gente o Hello World. Executando aqui a célula, nós temos lá o nosso Hello World, tá? Uma aplicação prática aqui que a gente pode ter da tupla é justamente quando a gente quer passar valores, né? Nesse caso aqui, dimensões de um retângulo. Por exemplo, aqui eu estou passando um valor de um dos lados 10 e do outro lado 30, né?
Então, quando eu executo essa célula aqui, eu estou armazenando essa tupla que tem um primeiro valor 10 e um segundo valor 30 dentro do identificador, dentro da variável chamada dimensões underline retângulo, tá? Da mesma forma, para imprimir os valores, a gente vem aqui, ó, print, o nome da nossa tupla, tá? E a posição entre colchetes que a gente quer. Ele retornou para a gente aqui o valor 10 da posição 0 e a gente confirma aqui em cima, tá? Vou também imprimir aqui o segundo valor, para que a gente tenha bastante clareza, né? Do que está acontecendo e de fato se confirma, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que não é possível, né? Que é a gente alterar o valor de um local da tupla, né? Então, por exemplo, aqui eu quero que o valor que inicialmente é 10, ele passe a ser 15, né? Então a gente viu também isso lá nas listas, que a gente pode pegar o nome da lista, colocando entre colchetes o índice da lista e eu posso adicionar um valor ali, né, dentro dele, ou se já existir um valor, que é como o caso aqui que a gente está fazendo na tupla, ele vai substituir. Na tupla isso não é possível, então quando a gente executa aqui essa célula, ele diz que não pode, né, que a tupla não tem suporte a esse tipo de sobrescrita, de execução, tá? Porque foi uma das primeiras coisas que eu falei e coloquei como sendo bastante importante. A tupla ela é imutável, né? Então ela é feita para que realmente você tenha valores ali que não vá ser alterado, tá? Bem, outra função interessante aqui é que a tupla ela também é iterável, né? Então a gente também consegue colocar ela dentro de um for, tá? Nesse for aqui, a gente vai pegar uma dimensão qualquer, lembrando que isso daqui, como a gente viu lá no nosso encontro sobre laços de repetição, pode ser qualquer variável, né? A gente colocou aqui o número dimension, mas a gente podia colocar d aqui, perdão, D aqui e alterar aqui também para D, tá? Então ele vai pegar o primeiro valor, não é, que no caso é 10, vai executar esse print com o valor 10, depois ele vai pegar o segundo valor, que é o valor 30, e vai executar o print. Se a gente tivesse 10 valores nas dimensões, ele iria passar, percorrer valor por valor também, tá bom? Então aqui quando a gente vai executar, ele vai imprimir para a gente primeiro o valor 10, depois o valor 30. Então você também consegue percorrer os valores de uma tupla dessa maneira, tá? Aqui, pessoal, só lembrando, tem muita gente que tem dúvida quanto a isso, tá? A gente coloca uma função print com o valor apenas como exemplo, tá? Mas você pode percorrer a tupla para poder fazer várias coisas. Por exemplo, testar quais são os valores pares, quais são os valores ímpares, testar se tem um valor maior que alguma coisa, menor que alguma coisa. Enfim, são infinitas as possibilidades de você executar comandos aqui dentro, tá? Isso aqui é só para a gente exemplificar a estrutura, né? A estrutura a função também de você conseguir percorrer a tupla dentro de um for, tá bom? Bem, muita gente também fala sobre a gente conseguir sobrescrever valores de uma tupla, tá? Isso de fato não acontece, a gente não consegue sobrescrever o valor de uma tupla, como a gente viu aqui na célula anterior, que a gente tentou armazenar o valor 15 dentro da posição 0, que já estava preenchida pelo 10, tá? Mas quando a gente faz desta maneira aqui, é possível. Só que aqui o que está acontecendo é o seguinte, ó, a gente está pegando o mesmo identificador de variável, e lembrando dos nossos encontros anteriores, o que é um identificador de variável? Nada mais é do que um texto, né? Algo que vai identificar aquele pedacinho da memória que a gente está reservando, tá? Então isso aqui é um pedacinho da memória do computador que está lá sendo reservada. O que acontece, ó, até quando a gente coloca o mouse aqui em cima, ele coloca, ó, que é uma tupla, que tem dois itens, o item 10 e o item 30, tá? Quando a gente está fazendo isso daqui, a gente está sobrescrevendo a tupla inteira. Então isso é possível, porque é como se a gente estivesse pegando, e de fato é o que a gente está fazendo, né? Não como se, mas é de fato o que a gente está fazendo. A gente está pegando um novo valor e armazenando naquele lugar da memória. A gente não está mexendo na tupla, a gente está alterando todo o valor que tem dentro daquele identificador. Então a gente não está mexendo na estrutura da tupla, mas está substituindo essa estrutura por uma estrutura nova, tá? Isso poderia ser com a tupla, poderia ser com a string, poderia substituir com qualquer outra coisa. Então isso daí a gente tem que ter cuidado, porque a gente não está alterando a tupla, mas assim sobrescrevendo todo o valor que estava
em memória, beleza? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai executar sem nenhum erro, e quando eu imprimir as novas dimensões do retângulo, ele vai estar lá com o valor 100 e o valor 300, e aquele valor 10, aquele valor 30, enfim, se perdeu dentro da memória, não tem mais, não existe mais, beleza? Então isso daqui é a nossa primeira parte, a primeira parte dessa estrutura, que são as estruturas chamadas de tuplas. Então aqui a gente já marca, né, o entendimento sobre duas estruturas, o do encontro passado, que é a lista, você vê que tem bastante funções na lista, tá? Essa segunda estrutura aqui é a tupla, e agora a gente vai para uma terceira estrutura, que são os dicionários, tá? Os dicionários, eles são amplamente utilizados na linguagem Python. Ele tem uma estrutura onde a gente pode armazenar valor em memórias no formato de chave e de valor, tá? O que que isso quer dizer? Que para cada valor que você tenha, você vai ter uma chave associada a ele, né? E aí você vai acessar esse valor através dessa chave aqui, tá? Então é uma estrutura muito bacana, porque a partir da chave você pode ter um valor que seja um string, que seja um inteiro, que seja uma lista, que seja um outro dicionário, que seja uma tupla, tá? Então pode ter diversas coisas associadas a essa chave aqui, beleza? Então vamos voltar aqui para a tela para a gente continuar com esse entendimento aqui. Bem, pessoal, como eu estava falando aqui, são estruturas que são armazenadas em memória no formato chave-valor. E o dicionário, diferente da tupla, ele é muito flexível, mas muito flexível mesmo. A gente consegue armazenar diversos tipos de dados, e sim, ele já tem essa capacidade de ser mutável que a tupla não tem, né? Então a gente consegue alterar os valores dentro dele, tá? Eu montei aqui um exemplo onde a gente cria um dicionário de contatos, e aí a chave do contato é justamente o nome da pessoa, tá? Então o nome da pessoa, a chave, e o valor seria o telefone, tá? Ambos estão no formato no tipo de dado de string, mas lembre-se, tá? Você pode armazenar aqui diversos tipos de coisa. Por exemplo, você podia fazer uma lista de telefones, né? É comum as pessoas hoje ter mais de um número de telefone, você poderia fazer uma lista, mas eu vou exemplificar como string, lembrando que esse aqui é um compartilhamento de conhecimento, pensando em pessoas que estão iniciando, que não conhecem de algoritmo, de lógica de programação ou da linguagem Python, tá? Então eu estou dando aqui um overview geral. Claro que você pode deixar aqui nos comentários dúvidas ou necessidades que você tenha de aprofundamento, e a gente pode fazer novos vídeos sobre esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu vou executar essa primeira célula, e veja que eu estou armazenando dentro do identificador contato, da variável contato, um dicionário. Primeira característica é que a gente viu na lista, para a gente cria ela entre colchetes, e a tupla a gente cria ela entre chaves. Perdão, entre parênteses, tá? No dicionário a gente vai criar ele entre chaves, tá bom? Vê aqui, ó, no começo e no fim dele a gente está entre chaves. A gente vai ter os itens também aqui no formato, né? No caso aqui eu utilizei um string, dois para definir a sua chave, dois pontos, outra string para definir o valor, tá? Então é assim que a gente vai separar o chave e valor. Uma string, dois pontos, outra string, tá? Então todo esse primeiro bloco aqui, ó, toda essa primeira linha de execução, ela exemplifica justamente um formato chave e valor. E aí a gente separa por vírgula e coloca aqui, ó, um outro formato chave e valor que tem uma string, dois pontos, uma nova string. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que, ao clicar aqui no botão de executar, ele vai executar, criou isso na memória, tá? A gente viu que para poder executar, perdão, para poder acessar um valor dentro de uma lista, dentro de uma tupla, a gente indica a posição dele, né? Posição 0, posição 1 e assim sucessivamente. Aqui no dicionário é de maneira similar, só que em vez do número da posição, tá, a gente vai utilizar o texto da chave. Então, por exemplo, aqui eu quero imprimir o valor que vai estar dentro do dicionário contatos e que está associado à chave Messias, tá? Então a gente espera que tenha aqui, ó, que ele me retorne o telefone 9999, tá? Então quando eu executar aqui, ó, ele me retornou justamente esse telefone, tá? Não vou ficar repetindo essas impressões, a gente já viu nos exemplos anteriores como é que acontece, tá? É de maneira similar.
Mas eu quero mostrar aqui para vocês que a gente também consegue realizar a iteração, tá? Então a iteração aqui, utilizando o for, eu quero que ele pegue um nome dentro de contatos. Então esse nome aqui, na verdade, é a chave, não é? É o Messias, o Verônica, o João, a Aline, tá bom? E aí eu vou executar aqui, ó, esse play e você vê que ele vai me trazendo os valores. Por quê? Esse nome aqui, a primeira vez seria o Messias, então ele vai substituir isso daqui pelo primeiro, que é o Messias. Quando ele executar essa impressão, ele vai voltar para o for, vai trazer o texto Verônica, e aí está aqui o texto Verônica, ele vai imprimir aqui o telefone. Depois ele vai trazer aqui o texto João e vai trazer o outro telefone, e assim sucessivamente, então é dessa maneira que executa o for, tá? A gente também pode adicionar novos valores dentro dos dicionários. No caso aqui eu estou indicando que ele deve adicionar dentro do dicionário contatos, com a chave aqui Larissa, o telefone 9995, tá bom? Então quando eu executar aqui, ele não vai mostrar nada, porque não tem comando de impressão, mas quando eu imprimir aqui, ó, o dicionário, a gente vai ver que diferente do que eu criei aqui em cima, que tinha 4 pessoas, aqui ele já tem 5. Tem o Messias, tem a Verônica, tem o João, tem a Aline, tem a Larissa. Beleza? Vou adicionar mais um novo aqui, que é o Miguel, tá? Então vou dar um novo play aqui. Ele executou dentro do dicionário contatos, chave Miguel, esse valor aqui. Veja que é muito simples, tá? É o nome do dicionário, entre colchetes aqui, a nova chave, tá? E ele atribui, né, com o valor de igual, ele atribui o novo valor, tá? Lembrando que esse valor aqui poderia ser outra coisa? Poderia, tá? Eu estou mantendo aqui como string no formato de contatos telefone para a gente manter uma organização, mas poderia ser qualquer outra coisa isso daí, tá? Então eu vou executar isso aqui. Quando eu imprimir novamente aqui os contatos, veja que agora ele adicionou, além da Larissa, o Miguel também está aqui no final, tá? Eu também posso procurar um valor dentro de um dicionário, saber se aquele valor existe. Então eu posso passar aqui, ó, a estrutura é essa daqui de dentro, tá? Eu posso passar o valor que eu quero em e colocar aqui o dicionário.values e abre e fecha parênteses, tá? Então isso aqui ele está pedindo para pesquisar se o número 9998 está dentro dos valores do dicionário contato. Eu coloquei aqui o print por fora e você vai ver que ele vai imprimir true, tá? Ou false, tá? True se for verdadeiro, se esse valor estiver contido dentro dos dicionários, e false se ele não estiver contido, tá bom? Então aqui no caso, como 9998 tá, ele está contido. Também posso apagar um contato, tá? Apagar um contato dentro do meu dicionário, mesmo a estrutura, né? Utilizo o comando delete, indico para ele qual é o dicionário que eu quero e qual é a chave do meu item do dicionário que eu quero apagar. No caso aqui a Aline, veja que a Aline está aqui, ó, vem logo após o João, tá? E antes da Larissa. Quando eu executar esse comando aqui, que eu imprimi aqui na linha de baixo, veja que o João, depois vem logo a Larissa, a Aline foi deletada do meu dicionário, tá? Então, pessoal, sobre dicionários, sobre tuplas, é isso que eu tinha para falar para vocês. É apenas uma introdução, tá? Para que vocês conheçam o recurso, vejam que tem bastante coisa que dá para a gente trabalhar. E aí, dentro dos problemas de programação que a gente for trabalhando nos vídeos mais para frente, vocês vão perceber o quanto isso daqui é interessante, o quanto é importante a gente conhecer minimamente esses recursos para que a gente saiba como pesquisar, o que pesquisar, ou até mesmo só com esse conteúdo ter ideias de soluções que a gente possa utilizar no dia a dia, nos diversos problemas que a gente for encontrando. Beleza? Então, agradeço a você por estar aqui, por ter assistido esse vídeo. Por favor, lasca o joinha aí, ajuda a gente a que esse vídeo chegue para mais pessoas, que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Compartilhe o vídeo, é muito importante. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações. A gente ainda vai ter muito conteúdo aqui sobre data science, inteligência artificial, sobre programação de uma maneira geral. E eu espero que você tenha gostado, tá? Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.